E aí, galera do YouTube, no meu canal, mano, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Hoje a gente vai falar aí do jogo entre Brasil e Tunísia, o Brasil que goleou a seleção da Tunísia. Foi o último jogo aí nos amistosos, nas preparações antes dessa Copa do Mundo. Vale ressaltar o bom empenho e o belíssimo desenvolvimento da seleção brasileira na questão de pressionar o adversário. A Tunísia, em muitos momentos, tentando sair tocando, o Brasil sufoca, não é nem aperta, sufoca. Com jogadores muito rápidos, como ali o Richarlison, Neymar, Rafinha, jogadores que jogam muito ofensivamente e marcam demais nessa seleção brasileira os seus adversários, né? A Tunísia, em muitos momentos, não conseguia sair jogando ou tentava colocar um ritmo de futebol ali que não se via, né? Não conseguia produzir absolutamente nada. O único lance de gol acabou sendo o gol que a própria Tunísia conseguiu fazer numa bola alçada dentro da área. Pontos positivos para esse jogo, para mim, o belíssimo passe do Casemiro pro Rafinha. A dupla ali jogou muito bem, o Casemiro na marcação, o Rafinha na ponta direita. Eu acho que é um extraordinário jogador, jogador descoberto, né? Não fazia a menor ideia, né? Antes do Leeds United aí, comandado pelo Marcelo Bielsa. A gente não conhecia o Rafinha, a gente nem sabe de onde ele saiu, daqui de algum time brasileiro, se ele fez a carreira já direto fora do Brasil, enfim. O Rafinha jogando muita bola, o Brasil muito bem servido de atacantes principalmente. Eu confesso que eu não tenho muita confiança ali no Thiago Silva e no Marquinhos nessa dupla de zaga da seleção brasileira. Não é uma dupla ali que eu olho e falo, pô, aqui eu tô seguro, aqui eu tô tranquilo, eu sei que a seleção brasileira não toma gol. Não, eu olho para o sistema defensivo da seleção brasileira não é um sistema defensivo que me passa segurança, tá? A gente tem o Ibanes, temos o Bremer também, inclusive revelado pelo São Paulo, e que são reservas, tem o Éder Militão, que são reservas imediatos dessa seleção brasileira, mas eu não consigo ver olhar para eles e falar, mano, aqui não passa nada, tá ligado? Os caras, se tiver que chegar a bota, vai chegar a bota, se tiver que bater, vai bater. Não, não é um sistema defensivo que eu olho e falo, tem confiança. Não, eu olho ali e eu falo, de 0 a 10 ali eu daria um 7, 6,5 para o sistema defensivo. Do meio campo para frente eu acho a seleção brasileira muito qualificada, né? Há alguns tempos atrás eu achava o sistema defensivo da seleção brasileira melhor do que o seu meio de campo e ataque. Mas hoje a situação inverteu. Eu acho o sistema de meio de campo, o sistema ofensivo da seleção muito melhor que o sistema defensivo. O Brasil fez 1 a 0 numa bolaça do Casemiro pro Rafinha. Depois o Rafinha fez outro gol. Depois o Neymar fez gol de pênalti. Depois o Pedro também fez gol. O que me chama um pouco a atenção é com relação ao gol que a seleção brasileira levou. Não estou falando que isso mancha o belíssimo jogo que a seleção conseguiu fazer. Muito pelo contrário. O que vale nessa análise é o seguinte, mano. Beleza, foi uma Tunísia, o Brasil estava ganhando de 1 a 0, empatou 1 a 1. Mas se é num jogo contra uma França, contra uma Inglaterra, contra uma Espanha, contra seleções que vem Alemanha, seleções que, né, tem um porte já bem mais fudido do que uma Tunísia, provavelmente o Brasil não teria ganhado. E é essa a minha preocupação. O Brasil jogando contra essas seleções monstruosas vai ter a mesma pegada que teve contra a Gana, que teve contra a Tunísia? Vai ter a mesma intensidade? Os espaços não vão ser os mesmos, vão ser diferentes. O Brasil não vai ter a mesma liberdade. Eu não consegui ver ali no meio de campo do Brasil um jogador que crie, um jogador que seja o cara pensante, que distribui um passe. O Neymar é ótimo para dar passe, para deixar o atacante na cara do gol. Mas eu não vejo ele com aquele cara de camisa clássico 10 que nem um Ganso, que nem um Everton Ribeiro. Acho o Paquetá um cara assim para poder achar alguns passes, descolar uma jogada ali. O Neymar ele quebra a marcação, no meu ponto de vista. O Neymar
é aquele cara que quebra a linha de marcação, porque ele dribla, ele vai para cima. Só que ele não é aquele cara inteligente de dar passe. Ele é um exímio finalizador. O Neymar, para finalizar, é com ele mesmo. Tem uma batida na bola muito qualificada. Mas sabe aquele cara igual no Santos, vai? Tem o Cueva, o cara é o Cueva. Tem o Soteldo, o cara pensante, que distribui passe, quebra uma jogada, dá uma enfiada de bola muito boa. O Neymar também consegue fazer? Consegue, mas não com tanta qualidade, entende? Renato Augusto, quando jogou a última Copa pela seleção brasileira. Eu sei que as comparações são absurdas, mas se você colocar no papel, na teoria, o que eles fazem no clube, hoje na seleção não tem, entendeu? Não sei se ficou claro para entender isso. Não estou comparando o Neymar com Renato Augusto ou com o Soteldo, não cabe nem na mesma frase. Mas são o que eles proporcionam nos seus times, né, que são os passes, as bolas enfiadas. Hoje o Brasil não tem, e eu também não vejo nenhum jogador ali com essa característica. Nem o Ganso. Não tem na seleção brasileira. É muito... a seleção brasileira ela depende muito de jogadores específicos para cada posições. Que nem o Rafinha ali, ele quebra uma marcação. O Richarlison é rápido, ele quebra uma marcação. Eu não vejo um coletivo, eu vejo mais individualidade. Um time que tem muito individualismo, né, principalmente no sistema ofensivo, do que um coletivo, tá? Não vejo a seleção brasileira como um coletivo ali naquele meio de campo com ataque. Eu vejo mais uma individualidade, uma criação que sai do cara, tá ligado? Não é nada algo muito trabalhado, não tem aquele cara que sai distribuindo no passe, tá? Do meu ponto de vista. Mas acho que a seleção brasileira tem totais condições. Eu não digo ser campeão, porque eu acho muito difícil de ser campeão. Eu acho que seleções como Inglaterra tem jogadores aí mais chatos do que... Eu acho que essa seleção brasileira vai calejar mais para a próxima Copa, em 2026. Eu acho que o Brasil tem, se continuar na pegada que tá, tem totais condições de ser campeão. Eu acho que é um processo de amadurecimento dessa seleção brasileira. Eu acho que nessa Copa 2022 o Brasil ele vai longe. Eu acho que chega numa semifinal novamente e vai fazer barulho, tá ligado? Vai mostrar um futebol muito convincente. No meu ponto de vista, não tiraria o Tite. Eu acho que se a seleção brasileira tiver um trabalho que dê continuidade, o Tite é o cara para ser campeão em 2026. Meu ponto de vista. Podemos ser campeão esse ano? Esse ano? Depende. A Croácia, no início da Copa, ninguém colocava ela que ela seria finalista. E ela foi jogar a final contra a França, se estiver enganado. Jogou de igual para igual. Mais ou menos. Tomou acho que foi 4-0 para a França. Mas chegou. A seleção do croata chegou. E lá no início ninguém colocava ela como uma favorita. E o Brasil é muito melhor que aquela Croácia. Então se a gente colocar por parâmetros, obviamente o Brasil pode chegar numa final. Mas cada jogo é um jogo. O Neymar no jogo irritadinho. Se é numa Copa do Mundo provavelmente é expulso. Porque na Copa do Mundo dificilmente os juízes toleram esse princípio de tumulto, esse princípio de jogadores começar um querer bater no outro. Isso é muito difícil em Copa do Mundo ser tolerado. Os juízes são mais rigorosos. Lances que às vezes a gente vê nos campeonatos locais, que a gente fala, nossa, ele deu cartão vermelho pra isso. Na Copa é pior ainda, mano. Entendeu? Na Copa é pior ainda. Às vezes um lance ali sem querer é vermelho na lata, sem às vezes até revisão de VAR. Então tem que tomar cuidado, senhor Neymar, muito estouradinho. E é isso, rapaziada. O Brasil 5-1 jogou muito bem. Gostei da entrada do Pedro, gostei da entrada do Vinícius Júnior. O Antony eu acho que também chegou a entrar na partida, se não estiver enganado. A seleção brasileira é muito bem servida do meio de campo para frente. Ainda no sistema defensivo, como eu disse, me deixa desejar um pouquinho. Mas é isso, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou e fui!